O TV Guiado essa semana sai do estúdio e vem para a sala de aula para entrevistar um aluno, Gabriel Silva Cardoso, do 7º semestre de Direito, um dos pioneiros do curso aqui da Faculdade Guiado. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo e já de bate-pronto. Por que a Faculdade Guiado? Hoje, Conrado, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um privilégio estar retornando aqui à sala de aula da faculdade. Foi um lugar aqui que transformou muitos aspectos da minha vida. Eu tenho uma grande gratidão em relação a tudo que a faculdade representou para mim. Sabe, minha escolha da faculdade, eu estava buscando em ter curso superior para eu poder me formar. Me interessei pela área de direito e percebi que tinha aí também outras opções no mercado disponíveis para me matricular. Então, em relação aos critérios de escolha, eu queria que eu tivesse um acesso melhor. Mas como me refiro a acesso lá? Eu me falo assim, mais do que um acesso físico. Não é aquela questão de distância de casa, entende? Mas é aquela questão de proximidade com a coordenação do curso. Para mim, era um fator determinante. E você sente isso aqui? Com certeza, desde o primeiro dia. A primeira vez que eu pisei os pés aqui na faculdade, eu fui muito bem recebido ali pela doutora Kédira, pela doutora Jéssica, as diretoras da faculdade. Elas me apresentaram na estrutura física e prédio, ela me mostrava como eram os planos para o posto de MEI, que tinha o VIC, e particularmente o que mais me chamou a atenção de tudo isso, que eram os incríveis, o que mais me chamou a atenção foi a capacidade de chegar até elas, entende? O tanto que elas estavam disponíveis para os alunos, porque assim, eu passei 13 anos sem entrar dentro de uma sala de aula. Depois de ter concluído o ensino médio, fui procurar emprego, fui procurar um trabalho, fui procurar uma fórmula de ganhar a vida. E as oportunidades para as pessoas que têm pouca formação então não são fáceis. Você entende? Existe uma dificuldade grande no mercado de trabalho. Uma concorrência desleal, que é enorme. Mas eu acreditei durante muito tempo que com a tinta ali de um cenário mais empreendedor, de um esforço ali, seria o suficiente. Eu percebi que mesmo para essa área é necessário que haja preparação, entende? Eu percebi que faltava algo aí, entende? Então decidi investir na minha formação acadêmica. Como já veio aqui no ensino médio, fui buscar uma formação de ensino superior. O curso de Direito me chamou a atenção pela grande leque de oportunidades, entende? A capacidade é muito abrangente para que são formados em direito, não somente pela advocacia, mas ali também em questão de concurso público. Não existe uma outra formação no Brasil que tenha uma capacidade de algumas titulares definitivamente para a Faculdade de Guerra. Com certeza. A professora Kelly, que é a modeladora, diretora executiva, ela tem dito com frequência em palestras, em eventos, até entrevistas na própria plateia de guerra, que um dos momentos de maior felicidade para ela, enquanto gestora da educação superior, é perceber a evolução dos alunos que começaram lá atrás até hoje. Quando ela olha para aquele aluno que começou e está aqui até hoje, né, quase concluindo o curso, ela vê uma transformação formidável. É um lapidaço, né? Esse aluno está lapidado, está transformado para assim. Da mesma forma que ela olha para você e sente isso, você, enquanto aluno, sente isso de si mesmo, percebe isso de si mesmo. Até quando a gente se olha no espelho, a gente olha assim, poxa, o espelho é o mesmo. Mas a pessoa que eu enxergo aqui é uma pessoa muito diferente da pessoa que eu enxergava há 4 anos atrás. E como é que é essa doença? Como você percebe essa doença? Bom, eu gosto de usar uma comparação com uma frase que é constantemente associada à autoria de Albert Einstein, e diz o seguinte: uma mente que se até uma nova ideia jamais volta a ter tão repetida antes. Então, eu percebo isso de forma prática. Se toda vez, a cada aprendizado, a cada semestre, a cada conteúdo que a gente come,
a cada experiência, como eu, cada experiência no campo prático do direito, a cada situação que a gente inicia, a gente está crescendo. E esse crescimento, ele não vai abandonar, ele não nos abandona, entende? Eu volto para minha casa hoje, depois de uma aula, depois de uma palestra, depois de uma experiência na faculdade de guerra, ou até mesmo no meio jurídico, além da faculdade, eu percebo que aquilo ali acabou na minha vida, entende? Que aquilo ali está me tornando um ser humano melhor, está me tornando melhor do que eu era isso, entende? E isso tem me permitido passar por um crescimento que eu nem fazia ideia que eu fosse capaz de ver, Céu. Mais substancial do Gabriel lá do primeiro semestre para o Gabriel agora do sétimo semestre. Como é que você enxerga o Gabriel de hoje? O que é o Gabriel de hoje na ação aquele Gabriel de 7 semestres atrás? Essa é uma pergunta incrível. Há 7 semestres atrás, quando eu estava iniciando em curso de direito, eu tinha um sentimento que me voltava. Era o sentimento de que eu estava atrasado. Eu sentia como se eu estivesse atrasado em relação à minha própria vida. Eu sentia como se... Exatamente. Como se eu estivesse olhando outras pessoas que alcançaram, se formaram primeiro, se formaram mais novas que eu. E eu olhava para essas pessoas e pensava assim, poxa, se eu tivesse, eu queria ouvir da minha vida. Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu devia ter procurado um recurso de nível superior? Nós para nos paralisar, sem essa dor, essa luta, chegava a nos paralisar. Não, que eu gostava de dar mais tempo, tá difícil. Como é que é isso no meu caminho? Durante muito tempo antes de eu chegar à faculdade, isso era algo que, em momentos ali, realmente paralisava. E o Gabriel sabotando o Gabriel. Exatamente. sem quem precisava me trabalhar, eu mesmo conseguia fazer isso. Mas depois de ter chegado a essa faculdade, esse sentimento ele não foi extinto. Ele continuava ali. Só que, em vez de eu estar me sabotando, aquilo fazia com que eu andasse triste. É uma aflição que eu carregava. Não se parava. Eu não estava mais impedido de caminhar. Mas eu caminhava sem perspectiva. Como se estivesse enfrentando uma desvantagem em relação a outros por motivos que às vezes nem existiam. E esse caminhar, então, desse série semestre, eu estou entendendo, ele foi transformando, né, desses 7 semestres, esse caminhar foi transformando a sua percepção sobre si mesmo e, pelo que eu estou entendendo, foi livrando você desse trauma, dessa angústia. O conhecimento foi te libertando. Com certeza. Porque, olha, ao longo de todo esse período, de toda essa experiência no curso, eu percebi que eu tenho que permitir alcançar degrau a degrau. Não existe atalhos, entende? Que não, é uma coisa que eu já sabia, que não existe atalhos. E às vezes, por saber que não existe atalhos, é que eu ficava pensando, poxa, vai ser tão difícil de eu chegar lá. Às vezes eu não vou ter mais idade para entrar. Hoje a tentação do atalho é muito grande, né, Gabriel? Se você vê, as pessoas, é uma sociedade recheada de influencers, né? É recheada de pessoas, não, eu não estudei, mas eu estou bem, eu venci, vendendo uma imagem meio, sabe, fantasiosa de sucesso, e as pessoas esquecem que o conhecimento é o único capaz realmente de garantir uma vida plena, concreta. Isso é verdade. Infelizmente, que a gente vive em uma época que existem centenas de milhares de como a internet custa do nada. Centenas soluções mirabolantes para problemas que eles precisam de tempo, de esforço para serem resolvidos. Muitas pessoas, infelizmente, são enganadas por essa visão. Eu sabia que isso não era real. Mas a ideia de que eu teria que fazer uma jornada muito grande, partindo do início, para mim parecia que era algo impossível, algo inalcançável. Mas ao longo do curso eu percebi que não. Você estava me dizendo, sim, ao longo, a propósito desse ao longo do curso, que uma das coisas que você
preza esse acesso. Acesso no sentido de poder conversar diretamente com a alta direção da instituição. Você acha que essa característica, esse ativo relacional da Faculdade de Guerra, dos alunos terem realmente esse acesso rápido e direto à direção, à alta direção, sem ter muita eclusa, sem ter muito gabinete, um gabinete aberto, isso incentiva ao aluno voltar a estar aqui todos os dias, mesmo com os dias de de trabalho, com todas as dificuldades, isso incentiva o aluno a estar presente? Isso com certeza sentir. Nós temos aqui um cenário de muitas pessoas que estão começando e curso de direito na Faculdade de Guerra, são muitos ali chefes de família, são pais e mães que estão vindo ali às vezes de uma jornada exaustiva de trabalho. Então, ao final de um dia, a pessoa que se dispõe a chegar a uma sala de aula, a assistir uma matéria de conteúdo, para poder ali alcançar conforme se nasceu, essa pessoa ela está ali já enfrentando uma dificuldade, e muitas vezes é uma dificuldade real em relação a pessoas ali que acabaram saindo do ensino médio, que acabaram... Essa é uma fase da vida dela, que é família, que é trabalho, já não quer a mesma exposição física, aquela coisa toda. Sim, e aí essas pessoas, muitas vezes elas eram desanimadas de investir na onda cabida, não temos dinheiro, dinheiro. Por quê? Porque eu achavam o seguinte, mas é muito difícil, se tiver algum problema eu não conseguir resolver. Se eu tiver alguma dúvida, e quando eu chegar ao balcão de atendimento, falaram para eu ter que acessar o portal, ter que abrir o chamado, ter que tirar uma senha, ter que esperar, agendar um atendimento, ter que vir um horário para talvez ser atendido. Então, mesmo que isso não seja algo inexistente, é uma receita. Muitas pessoas consideram na hora de tomar essa decisão. E é um grande diferencial da Faculdade de Guerra que a alta direção da instituição está ali sempre de portas abertas a receber os alunos. A gente percebe que elas acreditam em nós, muitas vezes mais do que nós mesmos. E isso tem sido algo que tem refletido nos resultados dos alunos. Isso é como se fosse um incentivo permanente, com certeza. Você estava me dizendo que você iniciou o curso porque você não se enxergava como uma pessoa adequada à própria idade, porque se considerava ultrapassado pelas outras pessoas que estavam estudando e você não havia estudado, e agora você só está no 7º semestre. Daqui 3, você está se graduando como bacharel em Direito, a prestar o exame da ordem, enfim. Agora, este novo Gabriel, com toda essa evolução, enquanto pessoa, enquanto estudante, essa evolução até aspiracional, onde você enxerga o Gabriel de hoje, do 7º semestre, totalmente transformado, daqui a 5 anos, 6 anos, já como advogado, ou já como ingressante num serviço público ligado à carreira de Estado ou à carreira jurídica, onde você se vê? Você já consegue vislumbrar isso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje eu não tenho mais aquela aflição de achar que estou atrasado no nosso meio para hoje eu ajustei. Hoje, na verdade, no lugar desse sentimento, eu tenho um sentimento de gratidão, porque eu reconheço que o esforço que eu fiz já está sendo recompensado. Eu reconheço que o esforço que eu fiz vai produzir resultados que eu ainda não estou vendo. Eu reconheço que quando eu desempenho bem em uma matéria, que eu venho, que eu participo, que eu presto atenção nas aulas, que eu tiro boas notas, que eu estou ali frequente, não fico matando aula à toa, eu percebo que isso é um plantio. Hoje eu estou muito mais preocupado em plantar boas sementes do que em lamentar plantações passadas que eu deixei de fazer. Eu entendo que, do mesmo jeito que a vida, eu não consigo recuperar o tempo que já se foi,
ainda existe muito tempo pela frente. E nesse tempo futuro, eu pretendo colher. Deixa eu te perguntar. Qual a colheita que você vê no futuro quase que imediato, daqui 2, 3 ou daqui 5 anos? Estou te acertando, né? Posso. Hoje eu pretendo já prestar o exame da ordem, pegar ali um carteirinha de advogado e pretendo ir finalizar direitinho no curso de direito, pretendo fazer uma especialização, pretendo fazer um mestrado em direito tributário, pretendo prestar o concurso nos próximos 10 anos aí para a procuradoria. Essa é a fome de um Gabriel que há 7 anos sequer sabia qual o paladar que tinha. É isso, exatamente isso? Exatamente. Já caminhando para o nosso encerramento, Gabriel, o que você teria para dizer para outros tantos Gabriéis ou Gabriels que lá atrás ou que agora estão numa situação que você estava há 7 semestres? Ou seja, aquele Gabriel, entre tantos outros, que ainda não se descobriu ou ainda não conseguiu encontrar o próprio caminho. Que conselho que você daria enquanto Malude te encontrou a sua raia, encontrou a sua forma de seguir e de encontrar a si mesmo? Qual o conselho? Olha, tu tá perdido. O que esse cara tem que fazer, ou pelo menos o que você sugeriria a essa pessoa? Vocês são poucos, quase. Claro. Bom, eu diria para essa pessoa o seguinte: você pode achar que perdeu muito demais na sua vida, que talvez o pulso agora fosse uma boa ideia para você. Eu queria que você entendesse que 5 anos da sua vida, eles vão passar de qualquer jeito. 5 anos da sua vida vão passar. Mas existe uma grande diferença, que você viver 5 anos, o mesmo ano, sem nenhuma diferença, sem nenhuma mudança, sem nenhuma atitude que vai tirar você dessa situação super importante que você está vivendo e levar você para uma situação melhor, e você viver 5 anos em que você vai estar plantando, investindo em um futuro que você tomou a decisão de alcançar. Esse é o Gabriel Cardoso, aluno do 7º semestre, uma pessoa completamente diferente daquele Gabriel que começou aqui, que se transformou e foi transformado pela Faculdade de Guerra. Muito obrigado.